tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô com um cara aqui, cara, rapaz, fazia tempo que eu conheci o conteúdo dele já. Eu gosto muito da agressividade que ele utiliza como empresário também, como ele se comunica com as pessoas e os projetos que ele fundou ali, que ele colocou em prática. Eu acredito que, primeiro, cara, todo cearense tem que entender a força que a gente tem. O intuito desse podcast é para isso. E ele fala de maneira tão transparente que pode ser que incomode algumas pessoas, mas eu tenho certeza que se você levar em consideração, você vai mudar muita coisa no seu negócio, na sua vida e com certeza vai fazer sentido ali no crescimento de você como pessoa e como profissional. Tô com o Lucas Neto hoje aqui, tudo bem, Lucas? Muito obrigado pelo Eh, convite, irmão. cara, fundador da Tribo Concurso, Tribo Invest. Cara, há quanto tempo tu decidiu empreender? Conta um pouquinho da tua história. Então, a gente estava nos bastidores justamente falando isso aqui, né, Thiago? Eu comecei como concursado, então, como qualquer pobre que quer mudar de vida, eu vi no concurso público a chance para eu mudar de vida. Então, eu fui estudar. Sou do Quixadá, lá da terra da galinha choca, a terra dos monólitos. E eu vi no concurso público a chance de eu mudar a minha vida. Aí eu estudei, 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 estudei. Primeiro concurso que eu estudei foi para Guarda Municipal de Fortaleza. Nunca nem saiu esse edital. De tanto estudar para esse concurso, eu comecei a estudar para concurso federal, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Aí foi que eu fiz. Passei em 10 concursos públicos, um atrás do outro, cara, e mudei minha vida completamente. Lá dentro do cargo público, já que tu me perguntou sobre empreender, dentro do cargo público eu vi que aquilo não era pra mim, cara. Eu não gostava de ficar na salinha com ar-condicionado só fazendo processo. Inclusive, a gente já chegou a conversar nos bastidores aqui que muitas vezes foi, inclusive, o ponto de disruptura teu. Tu Uhum. entrega um projeto ali pro diretor e o diretor, beleza, beleza, tranquilo. É do mesmo jeito eu. Fazia o processo todinho, entregava pro juiz ou pro procurador, o cara assinava. Não é que eu queria a fama, mas eu queria o reconhecimento pelo meu trabalho. Legal. E o empreendedor hoje ele tem como protagonizar. Então o que me fez empreender, que foi lá em 2018, foi justamente eu entender, cara, eu preciso gerar valor naquilo que eu gosto. E o que eu gostava na época era de dar aula. Então eu comecei assim por hobby, dando aula, sabe? E eu larguei o serviço público, saí lá de dentro do serviço público para esse intuito, o intuito de empreender. Então, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, desde 2018 eu de fé e fato empreendo com curso preparatório para concurso, vendendo curso preparatório primeiro presencial e depois online. Tá. Qual foi a tua principal barreira, assim, no início, pra tu enxergar: "Não, agora eu vou quebrar isso, eu vou começar a fazer"? Foi uma dor mais externa ou realmente foi o reconhecimento, foi o mesmo desafio que eu passei? Com certeza foi a dor interna de muitas vezes estar infeliz, com um salário emocional muito fraco e com um salário financeiro muito bom. Eu falo muito Tá, me isso. explica mais É, isso sobre o seu existem salário 2 emocional. salários. Qualquer trabalhador que está aqui, qualquer pessoa que está aqui, inclusive o empreendedor que nos assiste, vai ter. É o salário financeiro e o salário emocional. Salário financeiro todo mundo sabe, é quanto tu tá recebendo aí, cara. Você pode morrer de receber reajuste, irmão. Você pode ter certeza de uma coisa, se o teu salário emocional é fraco e o teu salário financeiro é alto, uma hora ou outra vai dar corró. Vai gerar um BOzinho pra você aí, pode ter certeza. Então eu estava com um salário financeiro muito bom, inclusive disse agora há pouco, eu ganhava R$ 17.000 como analista, como servidor público federal no Ministério Público Federal, tinha adição de tudo, porque eu estava na fronteira do Brasil com o Paraguai, lá em Ponta Porã, Conta no pra mim. Mato Grosso do Sul. Sim. Com 22 anos eu já tinha coordenação de procuradoria, estava voando. Podia crescer muito, mas eu não estava feliz não. Sabe aquele negócio de você ir trabalhar e o coração só falta sair pela boca? Sabe aquela ansiedade generalizada que você fica triste por fazer todo dia aquele negócio? Hoje quando eu treino gente para passar em concurso público, eu digo: "Irmão, se tu quer isso aqui só com o intuito financeiro, se prepare, porque lá na frente você pode passar pelo que eu passei. Eu não quero que você passe não, mas entenda, isso pode mudar a sua vida". Então mudou minha vida financeira, mas não mudou minha vida emocional. Então internamente, Thiago, eu não estava bem. E eu vi que eu não gostava daquilo. Eu não gostava de ficar fazendo peça processual, eu não gostava de ficar no escritório fazendo peça, participando de audiência. Eu gostava de dar aula, eu gostava de falar em público, eu gostava de fazer vídeo para o YouTube, eu gostava de fazer vídeo para o Facebook. O meu negócio é esse, me comunicar. Eu sou muito comunicativo. Posso até ser um pouco tímido, mas eu sou muito executor. Então eu vi, cara, eu não tô feliz, meu brother, o que é isso? Será que dor de cabeça é essa? Que vazio é esse que eu tô sentindo? Aí o povo dizia: "É falta de Deus". Aí eu fui pra igreja e Deus dizia pra mim: "Cara, não é só falta de mim não, é falta de propósito. O que tu faz é só pelo dinheiro e não pelo propósito de mudar outras vidas". Justamente a tua história que tu me contou no começo. E aí, a partir daí eu tomei uma decisão conversando com a minha esposa, e você imagina, né, cara, pra quem vem de família pobre, 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 de marré, 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 como eu, do Quixadá. Imagina se o pai apoia, se a mãe apoia, se a família apoia. Ninguém apoiou, pô. Você largar um cargo público federal, que você se Putz, lascou de estudar pra pra passar, passar. pra ir abrir um negocinho onde você vai dar aula num quadrozinho de 60 centímetros por 30, no fundo de uma igrejinha emprestada por um tio, com 4 alunos, cê é louco. Então a única pessoa que me apoiou na época foi minha esposa, que era minha noiva,
e se tornou minha esposa. E o que foi que a gente fez? A gente empreendeu junto e começou um negócio junto. Então, respondendo de novo, de forma objetiva a tua pergunta, foi essa dor, que eu não sabia explicar de onde é que vinha, que não me dava um salário emocional condizente àquilo que eu merecia, que me fez começar a empreender. E eu não tô dizendo aqui romantizando empreendedorismo, não. Sim, Porque é chibata, é é tiro, P. porrada e bomba e tem que aprender a dormir no barulho. Mas, inclusive, contudo, contrapartida, todavia, hoje eu não largaria empreender pelo concurso público, mesmo que eu treine pessoas para estudar para concurso, sabe? Então, essa dor existencial de não me encontrar na vida foi que me fez empreender. Cara, tu se preparou pra isso ou tu foi, vai, será? Eu vou ver se eu sei falar em público. Cara, eu sempre fui na igreja, eu fui de igreja, né? Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, ainda que eu não seja Legal. tão frequente nas igrejas. Então, com 6 anos de idade, eu pregava lá na frente do microfone. Já. 6 anos. Tinha o culto de criança para 100 pessoas, eu me dava um microfone na mão, eu pregava. Então, como eu vim da igreja, muitas vezes até o pessoal acha que eu sou pastor. Sou pastor de nada, né? Pelo amor de Deus. Aliás, sou pastor dos meus Negócio. funcionários, dos meus alunos, dos meus seguidores, porque pastor é quem pastoreia e direciona, né? Aham. Então, assim, em se tratando de se falar em público, eu nunca tive objeções. Agora, em se tratando de empreender, irmão, eu não sabia nada. Eu não sabia técnica de venda, eu não sabia técnica de marketing, eu não sabia o que era um DRE financeiro, um DRE contábil, eu não sabia o que era gestão, eu não sabia o que era cultura empresarial. Aí eu tive que aprender na tora, aí eu tive que buscar conhecimento, tá? Então eu comecei realmente um negócio falando, cara. Eu sempre digo, esse destaque que eu tive foi o destaque por dar aulas. Então o que é que eu fazia? Aulões beneficentes, lá no Quixadá primeiro, Legal. e aí eu juntava aquilo de alimento e dali eu fazia um pitch. No final, ó, eu vou abrir um curso agora, mensalidade é de 50 conto, R$ 50 pro INSS da vida. Quem quiser, venha. Eu dava um aulão do cacete, eu já sabia aí, mesmo sem saber especificamente ter estudado sobre técnica de venda, de você fazer uma aula, entregar Uhum. um conteúdo e no final fazer um pitch. Eu não sabia esses termos, eu não sabia, mas eu fazia isso já. Porque eu dava o aulão beneficente, acabou sendo uma isca para aquilo, a galera participava em peso, e aí no final eu lançava o curso presencial para um determinado concurso público que estava com um edital iminente. Tá? Então foi assim que eu fui me descobrindo, né? E aos poucos eu fui abrindo CNPJ. Tudo começou sem CNPJ, fundo de uma igrejinha. É isso que eu ia te Te perguntar. prestou, de igreja evangélica. A gente colocava as cadeiras do lado pro culto e depois desfazia e fazia o cursinho. Botava no flanerógrafo, tirava o recado dos irmãos dos cultos, a programação dos cultos e botava o recado do cursinho que a gente começava. Foi assim na tora, eu e a minha esposa, né? Era o objetivo concurso, pra você ter ideia. A gente cresceu, cara. Hoje a gente se tornou a página mais seguida do Norte Nordeste do Brasil no Instagram, Parabéns. no Facebook, no YouTube, no Spotify. E foi o quê? Um cursinho que começou eu dando aula e a minha esposa sendo a secretária. Eu dava aula de todas as disciplinas, Thiago. Tudo. Então eu tinha que estudar para dar aula. Pra Eu caramba. sou do direito, mas eu tinha que É. dar aula de matemática, dar aula porque eu não tinha dinheiro para pagar professor. Então eu tinha que estudar tudo, como eu estudava para concurso, e dar aula para todos os alunos. Foi assim que eu comecei. Assim que começou, né? Cara, levou tempo pra escalar? Eu fui embora para o Mato Grosso do Sul, nesse interregno, né? Quando eu fui embora para o Mato Grosso do Sul, eu voltei depois, em 2018, e quando eu tava nessa transição, o que me fez efetivamente abrir o online foi a pandemia, cara. Eu fiz o Uhum. mais moderno presencial, construí, Thiago, em Quixadá. Você pegar todos os cursos de Fortaleza, a galera baba no nosso presencial lá, porque ele é modelo. Presencial lindo, as salas confortáveis. A gente construiu um templo de Salomão dos concursos, que eu chamo. Caramba. Aí quando a gente construiu, 3 meses depois veio a pandemia. Acabou. Então foi por água abaixo. Cara, a gente recebeu aluno do Brasil inteiro, porque a gente era forte em PF e PRF. Então Certo. vinha gente do Brasil todo, cara, morando em Quixadá. Quixadá ficou conhecida como a cidade que recebia pessoas que queriam estudar para PF e PRF no Nordeste. Aí o que é que aconteceu 3 meses? Pandemia. Aí, meu irmão, fui me reinventar. E aí você falou do verbo escalar. Eu só escalei quando eu tive a pandemia. Por quê? Porque foi o que me fez ser forçado a entrar pro digital. A dor. A dor. Então, assim, eu tava muito no presencial, aquela vibe presencial, e eu tive que ir pro online porque não tinha mais presencial de repente. E aí eu fiz um site em curto espaço de tempo, iniciando pelo WordPress, que você sabe muito mais Tu que eu. mesmo fez? Não, eu Ah, contratei alguém pra fazer. Esse negócio não deu, porque você sabe que o WordPress não recebe muito acesso, enfim. é. Caiu o site o tempo inteiro. No meio dessa negócio todo aí, eu contratei outro cara que me deu um golpe, um cara aqui de Fortaleza, tá? Não vou falar de questão não, porque eu tô proibido de falar na justiça, né? Mas esse cara me deu um golpe, cara. Me extorquiu de todas as formas possíveis. E a gente criou esse novo site com ele. E ele ficava derrubando o site e pedindo dinheiro no Pra... auge da pandemia para poder fazer com que o site Que funcionasse. absurdo, E a cara. gente sofreu tudo isso até que a gente conseguiu entrar na justiça. O juiz deu uma liminar e a gente contratou outro cara para fazer o site.
e em 6 meses a gente estava com o site. A partir dali a gente foi trabalhar com aulas online gratuitas no YouTube e fazendo pitch para os cursos. Então dava uma aula para a Polícia Militar de Alagoas, com pitch para o curso. E foi montando os cursos, fazendo os professores de vários lugares do Brasil, em estúdios como o teu, gravar essas aulas para Certo. subir para os alunos. Foi assim que a gente começou Comecei a a escalar. escalar. Tá, legal. Quando tu fala nessa parte de criar e tal, a gente tá começando a montar teu modelo de negócio para cursos ali, né? Tu via até a probabilidade de ter outros professores para te ajudar. Isso tu já tinha formatado ou tu descobriu realmente Tinha isso? formatado porque eu já conhecia como é que funcionava um curso preparatório para concurso. Ah, tá Nesse legal. interregno temporal, nesse meio de tempo aí, eu dei aula no Alphacom, que é uma grande empresa, que eu agradeço muito o fundador lá, que é o Evandro Guedes, e eu colei nele ali, ele me ensinou muito dos bastidores de como funciona um Massa. curso preparatório para concurso. Como eu fui professor dele, eu aprendi muito desses detalhes, tá? Eu sou muito grato às pessoas que me estenderam a mão, tá? O Evandro foi um deles, é um grandão aí também, um cara muito forte, na área dos concursos públicos, e ele foi um cara importante no meu começo. Então eu já sabia como é que funcionava ali de fé e fato os procedimentos, a matriz dos professores, quanto bloco, quantas aulas tinham que ser gravadas por matéria. E aí eu só, como eu já tinha um network com esses professores, eu ia escalando com esses professores. Claro que eu Certo. não tinha de repente uma hora aula tão interessante para pagar para os caras, então eu negociava mais na amizade, e aí a gente conseguia um valor que fosse adequado e a gente conseguia fazer com que todos os cursos fossem completados com o passar do tempo. Tá, legal. Levou muito a atingir 1000 alunos? Cara, levou um tempo pra gente conseguir a 1000 alunos, mas é incrível que depois dos 1000, rapidão a gente chegou nos 100.000. A Certo. gente tem hoje, efetivamente estudando, 300.000 alunos, são mais de 2 milhões de leads, 2 milhões de leads Caramba. cadastrados, é muita gente. Quando eu falo lead, não é porque a pessoa se tornou nossa aluna, porque tem muita Sim, aula no YouTube também, sim, 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 gratuita, sim. e a pessoa se cadastra para pegar um material grátis. Mas não deixa de ser uma Sim, lead pode ser. importante. Então, atualmente, estudando com a gente tem algo em torno de 301.000, e até é importante esse ponto, é ponto que eu fiz uma palestra lá no interior, eu estava dizendo isso. Se eu fosse vender para os meus, eu estava pobre, lascado hoje. Eu não vou falar Tá, nem de dinheiro não, eu estava sem aluno, eu estava sem capacidade de escalar. Só para você ter ideia hoje, a gente tem 2% desses 300.000 aqui no Ceará, certo. e outros 98% estão espalhados pelo Brasil. Então assim, em Quixadá nem se fala. Mesmo a gente estando lá, a gente não tem nem 0,1%. Ou seja, santo de casa nunca vai obrar milagre. Sabe? É aquele inconformismo de muita gente que tá esperando a curtida no Instagram do primo, do tio, do cunhado, tá esperando o apoio no negócio do parente ou do vizinho. Não vai ter, cara. O empreendedor que tá querendo hoje esperar por apoio dos seus vai se decepcionar, vai se desapontar mais cedo ou mais tarde. O próprio Cristo, eu sempre parafraseio com isso. Ele saía de ele saía da sua cidade para fazer milagre em outra. Sim. Porque os seus não receberam. Então, assim, foi uma das coisas que eu tive que desbloquear logo. Então, quando eu percebia que esse público local não comprava de mim, sabe-se lá por quê? Às vezes porque preferia comprar do cara de São Paulo, né? Porque a gente tem muito disso. Ó, eu vou pra São Paulo. É engraçado porque os maiores médicos. Eu fiz uma cirurgia capilar recentemente e o melhor médico do Brasil tá aqui em Fortaleza. Eu vou pra um dermatologista agora, o melhor do Brasil eu sei que tá em Fortaleza, porque eu conheço gente que vem dos Estados Unidos pra se Pra cá. consultar com o cara. Cara, e a gente conversou isso nos bastidores, Sim. né? Parece até que a gente tá fazendo pra gravar, mas a gente tava falando isso. Nós cearenses somos fodas, tá? Demais. Quando você abre um podcast como esse teu, e eu quero te parabenizar em público nesse sentido, Valeu, cara, cara. Obrigado. que faz com que empreendedores sentem aqui pra falar de negócio, tu tá sendo disruptivo, tá? E às vezes o que tá faltando na gente é realmente esse pulso pra dar uma de Davi. Aquele cara que vai, cadê o gigante pra eu enfrentar esse negócio aí? Quem é Sozinho. tu? Eu vou sozinho mesmo, porque ninguém vai apoiar e empurrar a gente, não. Se preocupa em empurrar pra trás e não pra frente. Então, assim, eu sofri muito represália, eu percebi, de pessoas próximas, de pessoas da família. Eu lembro quando eu estava em concurso aqui em Fortaleza, uma tia minha olhou pra mim e disse que filho de pobre tinha que trabalhar como vendedor de sapato, Putz. porque não podia se dar o luxo de estudar pra um concurso. Eu lembro quando eu tava no interior abrindo o curso, diziam que eu não ia conseguir construir aquele prédio. E eu percebendo isso, eu mudei logo a rota. Então, rapaz, eu vou botar mais o tráfego pago para os locais, não. Vou botar o tráfego pago lá para São Paulo. Hoje eu tenho. A maioria dos meus alunos estão em São De Paulo. lá. A maioria dos meus alunos estão no Rio. A maioria dos meus alunos estão aqui em Fortaleza. Recife tem mais aluno do que aqui. É doido, cara. Esse é o poder do digital. Nosso país é muito grande. Você já morou fora e sabe que os países lá fora não são tão grandes quanto o nosso. Você roda a Europa ali em algumas horas. Roda o Brasil em algumas horas. Corta do Oiapoque ao Chuí pra tu ver se o tamanho do teu país não é grande. É grande. Então tem muita gente, cara. Por isso que eu não me desaponto É. com decepções locais, sabe? Cara, tu falou um negócio aí que pra mim é Se eu muito. estiver falando muito, pode dizer aí, cara. Nada. Cara, pelo Eu falo contrário, bastante. eu quero que você fale muito mesmo, tá? Pelo contrário. Isso pra vocês, pô, é algo gratuito aí, né? Tem uma coisa que tu falou, cara,
que de uns anos eu digo de uns anos pra cá, assim, porque hoje eu tô muito próximo a Deus. Assim, eu acredito que as empresas, quando se aproximam de Deus, elas funcionam melhor ali, tá? Qual a tua opinião, cara? Qual o teu ponto de vista disso? Porque quando a gente começa a conhecer mais a Cristo, ali, a Bíblia, né, a gente entende que o desafio ele é árduo, não é fácil. E tem muita gente que tem essa visão, assim, cara, eu não devo ter tanta dor. Pode ser que eu trabalhe pouco ali. É mais confortável, né? Chegar em casa, ficar com a esposa. Ou não, né? Qual a tua opinião sobre isso, cara? De conhecimento que a gente deve levar pra vida, pros negócios que a gente aprende com Deus. É, eu fico até com medo de falar de Deus, porque eu tô com medo não, né, com medo nunca. Na verdade eu vou falar receio. Olha que doido, e aí eu vou pegar agora e falar com você que tá nos ouvindo aí, você que tá nos assistindo. Tudo que você fala na internet hoje tem virado contra você. Isso é um perigo. Putz, Você verdade. acredita que já teve gente no meu Instagram falando assim: "Cara, por que que você obriga os seus funcionários a fazerem essa oração?". Já tive pessoas que saíram da empresa, porque realmente a gente obriga, perdão. E aí eu fico com receio de falar tanto, ao ponto de gerar até um processo trabalhista pra mim, mas não tô nem aí. Eu vou dizer uma coisa, lá na minha empresa, toda sexta-feira a gente para a operação pra fazer louvorzão, porque o centro da cultura tem Deus. Quem manda na empresa e o CEO maior é Deus. Isso aqui não é religiosidade. Já perguntaram assim: "Cara, por que que tu coloca Deus em tudo? Tu não acha isso grave?". Não, não é que eu coloque Deus em tudo, é porque eu não tiro ele de nada. Massa. E Isso eu aí. gosto muito de repetir isso, cara. Parabéns, cara. Eu não vou negociar com a minha fé. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu ainda vou ser foi por intermédio de Deus. Deus não daria voz pra mim se eu não tivesse primeiro honrado o nome dele. Então, quem tá vendo Deus honrar alguém é porque não sabe o quanto esse alguém honrou Deus lá atrás. E assim, foram noites de choro, noites de solidão, noites de preocupação que eu e a minha família passamos, minha esposa especialmente, né? Nós dois passamos, e a gente orava a Deus perguntando: Senhor, será que essa é a melhor solução? Será que é isso que a gente tem que ver? E a gente via assim, da noite pro dia, Deus dando um jeito. Deus agindo de uma forma tremenda, a ponto de nós vermos o trabalhar dele na nossa vida. Então a gente pode dizer que a gente hoje é uma empresa cristã e uma empresa que promove Deus, não só com uma oração que trata de um traço religioso. Eu não gosto da religiosidade. Eu gosto da conexão real com Deus. É de você chegar, Senhor, eu vou ali para um podcast com o Tiago, que o Senhor faça com que as palavras que eu fale para o Tiago edifiquem outras vidas. Que não sejam palavras vãs, que fiquem limitadas a um espaço físico. Que as minhas palavras possam chegar a almas e toque o coração delas de forma que o Senhor transforme a vida delas, para que elas mudem o negócio delas e, consequentemente, mudem as pessoas que trabalham lá. Então, hoje, eu até fico preocupado com a falta de rotatividade na minha empresa, porque a galera que trabalha lá não sai. Mas aí eu digo: "Mas tu não vai sair não, tá com 9 anos". Porque tu tem que dar lugar para outras pessoas ouvirem falar mais de Deus. Legal, Porque cara. eu curto muito isso, cara. Parabéns. Pois é, sou filho de pastor e muita gente pergunta: "Você é pastor?". Eu não sou pastor. E inclusive faz tempo que eu não vou à igreja fisicamente, assim, eu assisto os cultos digitais, mas eu tenho aprendido a não olhar para o próximo na igreja, eu tenho aprendido a olhar para Deus. É, Porque por ser da igreja, com 6 anos de idade, Patrícia, e lá dentro eu pregava, eu percebia muitos erros e percebia que o que afastava as pessoas do evangelho era se inspirar nas outras pessoas, e elas não olhavam para Deus. Então o cara viu o pastor acabar de pregar e depois olhar para a mulher casada que acabou de sair com a saia curta. E aí o cara dizia: "Eu não vou mais para essa igreja não, porque esse pastor estava olhando para a mulher casada". O cara não olhou para Deus, olhou para o pastor. deu pro É a pastor. mesma coisa do cara olhar para Saul, por exemplo, e não olhar para o Deus de Saul. Porque se a gente olhar para a história de Saul, a gente vê que ele se corrompeu completamente. É a mesma Sim, coisa de olhar para Davi quando ele estava bem, mas depois olhar quando ele se relacionou com Batseba. Eu vou me quebrar todinho se eu olhar para o homem. exatamente. Eu só não vou me quebrar quando eu olho para Jesus. Esse eu não me quebro nunca, né? Cara, parabéns demais, cara. E eu acredito já dentro desse assunto emocional, cara, quantas vidas tu já transformou, cara, com a tua empresa de concurso? Tem essa média? A gente contabilizou, só para você ter ideia, em 2024 e 2025, são mais de 50.000 aprovados só em concursos estaduais, de Polícia Militar, Polícia Civil e Cara, concursos de legal. TJ. Brasil todo. Isso no Brasil todo. 50.000 pessoas passaram em concursos, de concurso PM, PC e PJ, e Certo, TJ, Tribunal de Justiça. Se a gente estudar Guarda Municipal dali, concurso municipal da acolá, INSS, a gente não tem esse número formal, porque são muitas pessoas aprovadas. A gente fez a conta, agora PM Ceará, para você ter ideia, os 3 primeiros colocados,
primeiro e segundo lugar são nossos alunos. Eu não Legal. vou nem contar o resto. PC Ceará, terceiro colocado geral, nosso aluno. Concurso do CBM Ceará, segundo e terceiro lugar geral, nosso aluno. Imagina, dentro de 1.000 vagas. Primeiro lugar da PM do Pernambuco, nosso aluno. Então, assim, são pessoas que eram embaladores de supermercado. Certo. Eu sempre digo, o maior orgulho que eu tenho é vender pra pobre. Eu tô agora mudando high ticket, eu tô até me acostumando, porque eu não Cara, eu gosto te muito de perguntar vender isso pra rico, não. agora. O bom de vender pra rico é porque a grana é legal. Mas, sendo sincero aqui, né? Porque, Tem que ser assim, o rico, transparente. ele não tem muita objeção, não. Ele é muito objetivo. Quer É. comprar, ele tá precisando, resolve tua dor, tu dá garantia, pronto. Então, como a gente tem agora leilão, né, de imóvel, esse negócio Isso. todo, SPS, negócio todo aí, a gente vende pra muita gente rica, tá? Bilionária, inclusive. Mas eu gosto muito de vender pro pobre, porque eu tô mudando a vida do pobre, o rico já mudou a vida, macho. Entendeu? O pobre lascado é bom demais, Thiago. Thiago, eu vi no Quixadá, cara. Tem uma mulher, manda um abraço pra ela, eu vou pedir pra ela assistir esse podcast, que ela tem filhos gêmeos, a Maria. É o Bar da Maria. Chama Bar Barato. da Maria. Ela vende feijão verde. E Ô, ela Brasil. fez os 2 filhos dela ser aprovados. Essa mulher me mandou um áudio, eu ajudei os 2 filhos, eu dei o curso pra eles estudar, porque ela não tinha condição de pagar. Ela me mandou um áudio, cara. Cara, eu quero te agradecer chorando e dizendo que você mudou minha vida porque esses meninos foram abandonados pelos pais e só eu, guerreira, criei esses 2 meninos. E você me ajudou a fazer os meus filhos virarem polícia e alguém na vida. Manda charando pra você. Sabe, uma pessoa que veio da sarjeta, que vem do nada, que mora da beira de um esgoto, que mora num quartinho com os filhos e vende feijão verde pra poder sustentar, e tu recebe um áudio desse aí. Tem coisa melhor, não. Cara, Thiago, é vender pro pobre, é ver o embalador de supermercado de repente, professor, eu vou ser abordado, mão na cabeça. É não, é policial, fui teu aluno, me dá um abraço, professor. É ver o policial federal, quando eu fui agora pros Estados Unidos, agora há 2 meses, o cara, professor, eu tô te conhecendo não, cara. E o cara carimbando meu passaporte, e o policial federal era meu aluno. É ver o PRF te abordando na rodovia lá em Santa Catarina e o cara foi meu aluno. Não tem preço não. Tem não. Não tem preço. Então, assim, eram pobres. Por isso que o concurso público pra mim é tão importante. Eu não abandono nunca essa área. Porque eu pego o cara que. Cara, ninguém deu nada por ele. Ele tá na periferia, tá aqui no Conjunto Esperança, aqui em Fortaleza. Tá lá no Quixeramobim, o cara tá no interior, o cara mal sabe falar. E o cara estuda por um ano. Porque basta um ano. E ele consegue ser alguém na vida. Sabe? Isso é muito massa. Cara, tem algum perfil específico ou não? Querer mudar de vida. Sabe, o perfil principal é o cara que diz, não é o mais inteligente, não é o que tem título, não é o que é prepotente, é o cara humilde. O perfil o perfil da humildade, sabe? Eu acho que esse é o perfil para vencer na vida, inclusive. É você. E aí eu vou de novo contar a história de Saul, porque Saul recebeu de Deus. Eu gosto muito de parafrasear, Patrícia, nesse sentido, Sim, porque sim. Saul recebeu de Deus essa determinação de que ele seria o rei. Mas se você for ver, o motivo era porque ele era humilde, porque ele não era um Zé Ninguém. Davi do mesmo jeito, porque era humilde. Josué, por quê? Porque era humilde. Se eu pegar tudinho, porque era humilde. Então eu vejo que o perfil maior de um grande vencedor que vai ser honrado por Deus é a humildade. E assim, sobre esse negócio de humildade, eu vou dizer um negócio aqui pra todo mundo ouvir. É muito fácil ser humilde sem ter dinheiro. Eu achava que eu ia ser super humilde. Hoje, não é que eu queira ser arrogante, mas a fama, os aplausos e os elogios, um carro que eu ando, que é um carro de R$ 1 milhão, uma casa que eu tenho na Serra, os acessos que eu tenho, me fazem, às vezes, por estar ao lado de gente que querer se corromper. E ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer quem eu sou. Então esse é um teste que qualquer pessoa que chega lá tem. Porque dizer que vai ficar humilde quando não tem nada é fácil. Quando eu tiver as coisas, eu vou ajudar os outros. Falar é fácil. Quando É. você tiver, eu quero ver se você faz. Cumprir é difícil. Cumprir que é difícil. Então hoje eu percebo que o perfil dos concurseiros que mais mudam de vida, ou da galera que eu vejo que consegue o primeiro milhão e que prospera no negócio, é essa humildade. Inclusive humildade não só de... Porque o pessoal confunde humildade com falta de posicionamento. Se eu sou um cara posicionado, com passividade. Tem gente muito passiva. E tem gente que é autêntica, assim, diz, como o Lucas é besta, porque eu falo alto. Eu até fiz um vídeo nessa semana que viralizou, onde eu dizia justamente isso. Eu aprendi, Thiago, a ser mais cara fechada. Porque eu percebi que se eu ficar sorrisão demais todo pras pessoas, mundo. pra todo mundo, a galera me despreza, cara. Pra A galera caramba. pisa em mim. Então, Verdade. no mundo dos negócios, eu aprendi a ser mais cara fechada. Isso não retira minha humildade. Isso. Posicionamento é diferente de humildade. Então eu percebo que o perfil, para responder de forma objetiva a tua pergunta de novo, é a humildade. E humildade não é falta de posicionamento. Cara, como mudar a vida, cara, pra vencer, assim, né? Tem gente que eu vejo que o cara é bom, assim, ele já tentou de tudo, só que ele é bom, cara, fazendo as coisas pros outros. Ele não acordou ainda que ele é bom fazendo as coisas pra ele. Como tu consegue, assim, ligar essa energia no cara pra ele perceber, cara, tu vai conseguir. É legal. O que eu sempre digo assim, hoje banalizou esse negócio de dizer que você faz pros outros, porque acha que todo mundo que trabalha numa empresa trabalha pros outros. Primeiro, você trabalha pra si.
tá? Certo. Mas realmente a energia que as pessoas gastam pra fazer pros outros, se elas fizessem pra si, elas já teriam realizado. Imagina que você, que tá nos assistindo aqui, nesse podcast incrível do meu amigo Thiago, imagina que você, hoje, se determinasse a fazer absolutamente tudo o que tu tá fazendo dentro da tua empresa pra cumprir as metas que muitas vezes não vão trazer benefícios pra ti. Eu não tô dizendo que você vai deixar essas metas e abortar, porque isso é falta de compromisso em relação a você, em relação ao negócio que abriu as portas pra ti. Mas imagina você, tendo a dedicação de pontualidade, de assiduidade, de compromisso pra estudar e de entregar resultado que você tá entregando pro negócio, mas pra ti. Se as pessoas gastassem pelo menos meia hora por dia para executar para elas aquilo que elas executam para os outros, elas seriam já prósperas e mudariam completamente a vida. Fato. Isso não anula esse discurso que se tornou popular de dizer que você trabalha para os outros. Porque todos nós precisamos de pessoas. Exatamente. Então, assim, se eu criar esse tipo de discurso de que você tem que sair e abre o seu negócio, nem todo mundo tem habilidade para abrir negócio, meu irmão. Cara, Para com isso. Não é todo mundo que nasceu para ser empreendedor, não. Sabe? Não tem problema nenhum se o cara tá querendo trabalhar numa empresa, mas trabalhe para si. Seja um intraempreendedor. Seja o cara que resolve os problemas lá dentro. Adquira musculatura psicológica, instrumental, estrutural, capacidade de resolver problema. Porque lá na frente vai que Deus possibilita que tu abra o teu próprio negócio. Tudo é um treinamento. Por exemplo, eu não sei que essa Patrícia aqui é a dona, mas na que a Patrícia esteja trabalhando aqui no podcast. O que que impede no futuro a Patrícia abrir um negócio? Por exemplo, o Edu tá trabalhando aqui comigo. O que que impede do Edu aproveitar esse momento, entender, aprender e abrir o negócio dele? Cara, tudo é troca. Daqui pode ser uma sociedade nós dois, Thiago. sim, E a gente abriu um negócio que a gente nunca imaginou e tudo nasceu do quê? De um convite, pô. um convite. E sabe, então eu não descarto nenhuma possibilidade. Agora, eu acho que o que é necessário aqui no Brasil é a gente quebrar esse discurso de que você trabalha pros outros. Pronto. Agora, dizer que você muitas vezes bota energia pros outros e não bota pra você, isso é o que mais acontece. Você bota energia às vezes pro seu esposo, tá? Recado pras mulheres aqui. Muita mulher que me manda mensagem que diz que tá vivendo a vida do esposo e não a própria vida. Bota, vive tua vida. A mina mandou mensagem pra mim dizendo: meu esposo tá estudando pra concurso público e assim, o que é que você acha se ele passar e me deixar e me abandonar aí? Por que que você não estuda você? Os dois, sabe? Vai, bota energia pra você também. Às vezes as pessoas estão gastando energia pra formar a vida da outra pessoa e esquecendo de viver a própria vida. Então, quando você tá numa empresa trabalhando 100% pros outros, é quando você esquece a sua própria vida. Agora, eu posso muito bem estar trabalhando numa empresa e aprendendo com o gestor, aprendendo com a liderança, aprendendo com os processos, aprendendo com os erros que existem ali dentro, para que lá no futuro, quando eu tiver minha própria empresa, eu possa executar aquilo que eu aprendi nessa empresa que eu trabalhei. Isso é o verdadeiro fato de empreender. A gente falando de erro, qual tu quando virou empreendedor, assim, qual na tua visão, quais os principais erros que os gestores enfrentam hoje e não percebem dentro das organizações? Eu acho que o primeiro erro é erro de cultura, cara. Uma empresa que não tem cultura, ela quebra. A cultura, Me pra dá mim, um exemplo de de um bom indicador de uma cultura de empresa legal, assim. Como é que o gestor ele sabe que ele tá indo no bom caminho? a cultura pra mim é o gerente invisível da empresa, Certo. tá? Um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que a fofoca tá se espalhando na tua empresa. E aquilo vai para um grupo, vai para o outro e de repente estão falando mal de você aí na tua empresa. Se tu não aplica uma cultura forte de reuniões periódicas, de cafés periódicos, em que tu não deixa bem claro quem é que tu contrata e quem não contrata. Não, lá na empresa, por exemplo, na tribo, a gente tem lá um manual de cultura. Então a gente colocou muito claro quem a gente contrata e quem a gente não contrata. Missão, visão, valores, isso aí todo mundo coloca nas paredes das empresas. Isso. Agora, deixar claro, desde a contratação e renovar quem é que a gente contrata e quem não contrata, é muito mais clareza. Então, o que é que eu vejo hoje? As empresas não têm cultura forte porque não têm clareza de comunicação. Se eu não digo o que eu quero, o que é que acontece? Na contratação, todo mundo é bom. O cara diz que é bom e você aceita o cara. Se não tem depois nenhuma reunião de feedback, não tem nenhuma reunião de cultura, não tem uma de alinhamento, de propósito, vai esquecer, cara. Você vai esquecer. Então tem que dizer o óbvio precisa ser dito. Então quando você diz um erro pontual, o erro pontual é a falta de clareza. Se eu não deixo claro que fofoca não é permitido na minha empresa, vai ter fofoca, meu irmão. Se Certo. eu não deixo claro que aqui você tem que ter espírito de resolvedor e não de problematizador, vai ter problema todo dia. Lá nós temos uma regra básica. Se você trouxe problema, traga duas soluções. Solução, eu não consigo nem que vá discutir com o chat GPT da vida, mas traga duas soluções. Isso é cultura. E essa cultura tem que ser evidenciada e repetida, porque senão as pessoas esquecem. Então, hoje, só se faz o quê? Venda de curso, venda de processo, venda de produto, infoproduto ou qualquer coisa do tipo. Mas ninguém valoriza a venda interna, a venda da comunicação, de uma cultura forte. Intra é mais importante do que extra.
As pessoas precisam entender isso. Por isso Concordo. que tem produto sem vergonha no mercado. Tem. Porque se entra, tá desbagaçado o negócio, tá poluído, o que é que vai ser esse produto, cara? Se as pessoas que entregam esse produto são essas pessoas que estão aqui dentro, Thiago. Eu posso ter os melhores professores no meu nicho. Os melhores professores. Os melhores. Se eu não tiver uma equipe que faz boas edições de materiais, que faz essas aulas subirem com qualidade, que responde e dá um bom suporte ao aluno, meu amigo, não vai adiantar de nada esses experts dos concursos, não. Vai quebrar do mesmo jeito. Vai ter reclamação. Então, cultura, para mim, é gerente invisível. E a maior falha de cultura das empresas é essa falta de clareza. Olha, eu quero assim. Feedback é pãozinho quente. O problema do empresário é que muitas vezes ele vê o erro e ao invés de ele falar na hora, ele espera para segunda-feira. Posterga. Ó, vamos lá, eu chamo lá, a gente chama de pãozinho quente. Bora pro pãozinho quente do dia, chega aqui na minha sala. Ou então, se não dá, um WhatsApp, pãozinho quente do dia. Na hora, quentinho. Tu acabou de falar assim, não é pra falar assim. Fala desse jeito. Beleza? Certo. Tá entendido? Aí o cara, beleza. Isso é cultura. Dá o feedback imediato. Não é feedback formal. As pessoas estão formalizando muito o feedback. Eu não preciso marcar uma reunião segunda-feira pra tratar de um detalhe que eu podia ter resolvido na hora. Isso. Essas reuniões enfadonhas, Patrícia, já passaram. Pra Não mim dá também. dano, ninguém gosta mais de reunião. Seja mais objetivo, mais claro, mais direto. Cultura é gerente invisível. Não é só um evento que bota todo mundo pra jogar bola. Não é só um evento que todo mundo grita o bordão da empresa. Não, cultura são detalhes de comunicação, de engajamento, na contratação. O processo de onboarding tem que ser muito bem feito. Então, Concordo. assim, para ser mais objetivo, se eu pudesse dizer o maior erro de cultura das empresas, falta de comunicação. Não é feita uma comunicação clara dentro do negócio. Por isso a cultura fica fraca. Legal. Sobre, a maioria das empresas que é setor corporativo, elas são familiares. Então elas já nascem com essa cultura familiar de parir. Como você pensa nessa implementação de uma nova cultura dentro dessas empresas que ainda são engessadas no familiar, que as coisas são feitas ali mais, não de qualquer jeito, mas como é, né? Sei como é. Não vai dar certo, como implementar, como mudar essa mentalidade dentro dessa empresa. Tua pergunta foi captada aqui no microfone, será? Tu quer que eu repita? Mas de qualquer forma, eu vou. A Acho pergunta. que fica, Mas acho já que foi, fica. né? A Patrícia perguntou sobre isso, sobre a questão familiar. Primeiro, se eu tenho a oportunidade de não contratar família, eu não contrato. Eu não tenho familiar na minha empresa. Mas eu já Tá. caí nesse erro. Ah, a Peninha, por favor, contrata o meu esposo. Aí eu ia lá e contratava. Até eu quebrar a cara. Aí é empreender que você vai aprendendo. Mas a sua pergunta foi sobre quem já tem essa estrutura familiar. E não tem como mudar. Então é clareza. Hoje, por exemplo, eu sou sócio da minha esposa no negócio. Mas eu fico claro. Tu pode me dar pitaco sobre o meu negócio. Eu aceito. Tá? Até porque ela é muito planejadora. Mas não vem se intrometer naquilo que eu faço. Do mesmo jeito que eu não me intrometo. Ela é do marketing, ela que cuida das redes sociais, marketing de conteúdo, os Legal. carrosséis, como é que vai subir, programação de stories, conteúdo técnico de autoridade, conexão, quebra de objeção. Eu não me meto. Então, clareza. Hoje todo mundo querendo fazer de tudo não dá certo. Não confundir os papéis. Eu nunca dei um beijo no rosto da minha esposa dentro da empresa. Nunca. Eu nunca entrei de mão dada dentro da empresa com a minha esposa. Mas Sou por a quê? Porque favor não disso. podia? Podia. Eu acho legal quem faz isso. Uhum. Tá? Porque nós somos esposos, marido e mulher de qualquer forma. Mas só pra não confundir, cara. Eu acredito Só pra nisso não também. confundir as coisas. Eu Só pra faço. eles entenderem que lá eu não sou esposo da Manuela, eu sou diretor da empresa e ela é diretora. Se respeite nesse sentido. Lá a gente não sorri um pro outro, lá a gente se mantém em salas distantes. Pode até ser um distanciamento pra muitos. Pra nós, não. Foi uma questão ética, decidida por nós ao longo dessa vida empreendedora, pra que nós não confundamos as coisas. E é uma das coisas que a gente tem como premissa, a gente não contrata família. Família para contratar pode ser um grande problema em muitas situações. Lucas, aqui é exceção, todo mundo se dá bem, pois você é exceção, parabéns. A regra é não contratar familiar e nem familiar do empregado, do funcionário, tá? Então, é a sua esposa, eu fiquei sabendo agora de uma que eles fizeram um negócio doido para contratar uma namorada do menino. Cara, quando eu descobri que era namorada, a menina, tive até pena, tava com 3 semanas. Eu tive que desligar. Eu tive que desligar. Eu não chama, vai dar ruim. Porque no momento que eu der um feedback que seja mais duro pra esse cara que é namorado da minha, a namorada vai ficar com raiva de mim. Vai. Ou seja, eu ganhei raiva desse aqui de tabela da outra. Então eu vou fazer isso? Vou nada. Então eu Concordo, eu decidi concordo. que família não roda. Eu penso assim, cara. Às vezes eu dou minha opinião. As pessoas elas dizem que eu sou um pouco, bruto, sabe? Mas eu vejo que não, cara. Eu sou o cara que eu não contrato, que eu não consigo demitir, assim. Né? Para minha empresa, Boa, a gente não deve levar muito tempo para demitir, porque boa.
se eu pensar pra demitir semana que vem, eu, vixe, bicho, aí aumenta o dó, né? É. Eu não penso assim. Eu acredito que as organizações elas têm que ser mais sérias. E aí, já entrando disso, a gente falou de clareza e cultura ali dentro do negócio, que é um gargalo muito grande. Eu percebo hoje um gargalo, dentro do gargalo operacional. Eu queria a tua opinião, que tem vários investimentos aí, tu tem vários negócios. Eu queria escutar um pouco de ti, porque tu tem essa percepção mais analítica, vamos dizer assim, né? Quando tu percebe que tua equipe, cara, tá precisando de motivação, não de motivação, eu tô falando de ganhar mais, mas tipo assim, bicho, tu vinha dando muito bem, o que é que aconteceu, né? Como é que tu faz? Isso, né. Aqui a gente chama adrenalina aqui, ó, que eu acordo 7 horas da manhã já as meninas: "Thiago, tua dopamina aí, cara, tá alta aí", mas eu já acordo segunda-feira, gritando. O que que tu faz, cara, pra dizer: "Irmão, tu tá saindo da linha, volta pra linha"? Lá na tribo a gente tem um negócio chamado contrato de expectativa. Sempre que Certo. a gente percebe que o cara tá saindo da linha, a gente chama ele para um contrato de expectativa, formal. Tem um documento chamado contrato de expectativa. Na coluna da esquerda a gente coloca as atividades e o que a gente espera dessa pessoa. De forma clara, eu coloco mais ou menos aqui desse lado aqui umas 7 atividades e do lado o que eu espero dela. Ao mesmo tempo que eu digo: "Você não está motivado porque não está tendo tanta atenção no suporte", exemplo. A tua falta de atenção no suporte. Eu digo que situação foi essa. Eu trago as evidências para a pessoa ter clareza. E digo: "Eu espero que a tua atenção no suporte seja desse jeito", e eu coloco por escrito o que eu quero. Então eu já percebi que o simples fato de dar um feedback no sentido de dizer: "Ô, eu percebi que você está triste, o que é que está acontecendo, que você está desmotivado", isso por si só acaba, porque a motivação é igual banho, você toma ali e depois passa. Uhum. Então eu crio um contrato de expectativa. Esse contrato de expectativa sempre é com 90 dias, e Certo. depois dos 90 dias, se a pessoa conseguir cumprir aqueles 90 dias, eu premio essa pessoa. Seja em dinheiro, seja com a viagem. Lucas, mas como? Você pega um cara que estava mal, primeiro se o cara estiver mal a ponto de corromper a nossa cultura, ele é demitido. É, isso Ele é é cortado. tá. Mas se é um cara que eu sei que eu consigo trazer para o game, às vezes é um momento difícil que o cara tá. Faz parte do show. Certo. Então alinho um contrato de expectativa com ele, colocando esses entregáveis para ele, e se ele conseguir cumprir aquilo que ele colocou nos entregáveis, que eu coloquei para ele, a gente premia esse cara. Às vezes pode ser uma viagem, às vezes pode ser o quê? Um jantar, ela e a esposa e o esposo num restaurante da cidade, ou pode ser, dependendo do grau, às vezes é um gerente, então pode ser um pouco melhor, às vezes não é um gerente, é um operacional, então pode ser ali um pouco menor. Mas a galera começa pelo menos entender que eu percebi aquilo e já tem mais clareza do que eu espero. Certo. Então, a minha forma de lidar com desmotivação, claro que a gente tem o louvorzão com a tribo, que trazer Deus pro jogo da Isso é empresa bom é uma demais, forma de cara. É motivar. massa. Que queira ou quer não queira, a menina toca violão lá, e a gente passa a tarde louvando. Toda sexta-feira, a tarde inteira parada pra louvar. Aí a gente tem toda segunda o café com a tribo, que a gente para pra fazer um cafezão pra todo mundo, tá? A gente tem os eventos de cultura a cada 3 meses, a gente tem o tribo social, que é quando a gente sai pra doar, pra eles verem o que é problema de verdade, doar pra criança carente lá do Massa, sertão que tá na casa massa. de taipa passando fome. Aí eu faço cultura também ali. Então eu busco esses níveis pra motivá-los. Mas quando eu percebo que o negócio não tá rodando, eu chamo o cara pra conversa e digo: ó, tá acontecendo isso, vou te alinhar. Uma via fica comigo, outra via fica com ele. A gente alinhou o contrato de expectativa. Toca aqui. Se tu conseguir, tu vai ganhar esse prêmio. Tá ciente? Beleza? É um jantar. Vai ser legal. Tô contigo, tá comigo, bora pra cima, bora. É isso aí. Lucas, o cara não cumpriu. Eu tenho que chamar esse cara pra entender que o problema pode ser ele e até é possível desligamento nesse caso, porque aí o cara não tá querendo trabalhar. Isso existia muito lá no meu começo, porque imagina, eu tava numa empresa preparatória para concurso e antes eu queria mudar a vida do mundo inteiro e hoje eu não quero. Uhum. Aí eu dizia pros meus funcionários: busquem sempre a melhora, estudem pra concurso, ó, o doido. Porque assim, o empreendedor, quando tá. Eu não era nem empreendedor, eu era o cara que queria mudar o mundo. Aí eu dizia pro meu funcionário, eu incentivava mais o cara a estudar pra concurso pra ganhar mais do que pra ficar no negócio, botando a cara. Hoje não, mudei completamente. Porque hoje minha cultura é de intraempreender. Eu não incentivo ninguém que tá lá dentro a estudar pra concurso, e sim intraempreender. Porque eu ganho um intraempreendedor e o Uhum. intraempreendedor é um bom funcionário, faz sentido? Faz. Né? Aí o que é que eu faço hoje? Eu busco motivá-lo dentro do intraempreendedorismo. Elementos que possam fazer ele, quem sabe, abrir uma empresa. E se tornar meu sócio. Eu gosto muito disso, de pegar um bom funcionário e tornar o sócio. O Ezequiel, ele morou, o Ezequiel, o Edu conhece. Ele é de Minas, ele foi morar lá dentro da tribo para estudar para vestibular, porque a gente tinha aberto um vestibular na época, preparação. E ele disse: eu vou lá, ele largou tudo para ir morar lá. Ele morou no fundo do quartinho lá que tinha lá. E hoje ele se tornou meu sócio na Tribo Invest. É um sócio direto meu. O cara manja muito de investimento.
Você quer saber que ação comprar, que fundo imobiliário comprar, onde é que investe em criptomoeda, ele manja muito. Ele hoje administra minhas carteiras. Pra você ter ideia, carteiras de investimentos, de Certo. renda passiva, Sim, sim. opções. Só pra você ter ideia. Era um funcionário, um cara que eu botei pra trabalhar, que se tornou um sócio numa operação boa junto comigo. Eu falei pro Edu, quando ele entrou junto comigo, cara, não entra aqui pra ser head de comercial, não. Entra aqui pra ser meu sócio. Tem Eu braço penso pra assim. gente fazer negócio. Eu tô contigo aqui, Thiago. Se há linha... Ó, sociedade pra mim é assim. Eu penso Não assim. nasce com dinheiro. Tô nem aí pra quem tem dinheiro. É isso Tem aí aí mesmo. pra princípio. Se os teus princípios estão conectados com os meus, vai sair algum negócio. Algum negócio, meu irmão. Bora fazer treinamento empresarial pra essa galera. Bora dar participação nós dois. É assim que surge grandes negócios. Se tem um alinhamento de princípio, surge um negócio. No caso do Ezequiel foi assim. Então hoje, a minha maior motivação é dizer pro cara, bora, cara, tu vai se tornar meu sócio no negócio. E não é promessa falsa não, já tem um case pra dizer, que é o caso do Ezequiel. Por isso que sempre eu conto o caso dele, né? Sim. Cara, quando tu era pequeno, tu se imaginava fazendo isso? Quando eu era pequeno, eu imaginava sendo guarda municipal, policial. Eu me imaginava pequenininho, imagina, do Quixadá. O máximo que eu conseguiria era trabalhar na Coelce, porque meu pai era eletricista, então meu sonho era Caramba, trabalhar né, na cara? Coelce. Eu não tinha incentivo para empreender, eu não tinha incentivo de nada, eu não tinha incentivo para pensar grande. Então imagina, até eu não vou dizer nem pequeno, com os meus 22 anos, o máximo que eu me imaginava era sendo juiz, tá? O máximo que eu me imaginava era sendo concursado. Com 18, voltando um pouquinho mais, o máximo que eu me imaginava era sendo um policial, porque eu estudava para esse tipo de concurso. Hoje eu passei ali, vi 2 policiais ali conversando na marmitaria ali, tomando um lanche. Eu, Manuela, com todo respeito, porque eu valorizo muito a gloriosa Polícia Militar, a Polícia Civil, Parabéns. mas com todo respeito, eu não me viria na situação de ser policial, não daria pra mim, sabe? Porque você se descobriu. Então o que foi que fez você se descobrir? O processo. Eu sou do interior, sou de uma cidade de 80, 90 mil habitantes, filho de um Processo. eletricista com a dona de casa. O meu avô é verdureiro analfabeto, meus avós são analfabetos. Meu nome do bisavô, eu não sei nem como é, porque quando você é muito pobre, você não sabe o nome só do avô, e mal. Né? Os ricos que sabem. Quando você É verdade. meu bisavô era coronel, o meu não, o meu era verdureiro. Não sabe É não sabe nem verdade, sua é linhagem. verdade. O pobre não sabe nem a linhagem dele porque ele é pobre. Tá tudo bem com isso. Eu sou pobre, era pobre. Eu não gosto de dizer que sou pobre. Minha mãe que dizia, eu só quero ter aquilo que Deus dê pro meu sustento. Eu não. Eu quero ter o melhor dessa terra. Salmo 115, versículo 16. Os céus pertencem a Deus, mas a terra foi entregue pros filhos dos homens. Exatamente. Quem tem que viajar ao mundo somos nós. Pra mim, todo homem não deve ser Isso. Então eu digo pra minha mãe, mas ela diz isso, que ela é crente, mas aí quando precisa do Pix pra pagar, ela não estende pra ela. Eu brinco com ela. Mãe, eu digo, mãe, a senhora fica dizendo que só quer pro sustento, mas fica me pedindo Pix, então não passa lá não. E o melhor é que agora até ele sabe o Pix, né? Tá, sabe o Pix agora, cara. É incrível. Cara, mas que legal, cara. Não se via assim, né, cara? Não. Será se todo mundo, quando é criança, ele tá numa posição de não conhecer o futuro, né? E futuro, Provavelmente, viu? ele é grandioso, né, cara? E a depender da criança, cara. Aí você falou, hoje eu postei no meu Instagram, a gente ajuda um projeto na África. Toda semana eu faço doações pra lá. Tinham hoje 200 crianças numa fila, eu postei no meu Instagram. Essas 200 crianças estavam recebendo um prato. E o cara colocava aqui arroz e no outro feijão. Isso existe. E aí muitas vezes a gente olha pra África e vê esse caso de televisão. E esquece que isso aqui existe numa periferia daqui. Existe lá no Quixeramobim, no Quixadá, na Ibaretama, no interior, porque tem gente morando em situação de miséria. Eu conheço gente, Thiago, que não tem Bolsa Família e que merecia receber o Bolsa Família. E que não sabe a quem procurar na Defensoria Pública para conseguir um Pra benefício. conseguir um benefício. Bem como conheço gente que nem precisa de um benefício desse e recebe. Putz. Então isso é lamentável. Então quando você fala, Lucas, será que as crianças não sonham com isso? Não sonham porque elas não têm acesso. Por isso que não Na sabem. verdade, o sonho delas é ter Não um prato de sabem. comida. É um prato para comer às vezes. Às vezes é o básico do básico do básico, que para nós é básico, para elas é o necessário, é o que vai fazer a criança ficar feliz. A gente fez o Dia das Crianças, que a gente doou 10 mil brinquedos. Cara, sabe, brinquedinho, cara, negocinho que o teu filho, meu filho ali, pega e descarta na mesma hora. E eu levei ele para doar ali, olha, tu tá vendo aí? A chance que tu teve aí, eu não tive. Porque eu também era igual uma criança dessa, eu queria só o carrinho para poder brincar. Porque eu não tinha condição, pô. Então, assim, essas crianças hoje elas precisam de acesso, elas precisam de alguém como nós, Thiago, que vá doar brinquedo, mas não só doe o brinquedo, não. Pega um microfone desse aqui, uma caixinha de som de qualquer marca e faça um louvor a Deus e que diga, olha, vocês podem ir além. Às vezes é uma motive, semente né? plantada, Patrícia. Às vezes é uma frase. Quando eu faço esses conteúdos mais boca de funil no Instagram, a minha ideia é fazer com que haja impacto para qualquer pessoa, cara. O pobre começa a sonhar. Sabe? Verdade. Eu mudei muito o meu posicionamento no Instagram
de 1 ano e meio pra cá, porque o meu conteúdo era mais concurso público, concurso público, Era. concurso público. Eu mudei, comecei a fazer conteúdo boca de funil mesmo. Ainda que nos exemplos eu fale muito de concurso e de investimento, mas pro cara entender que ele pode. Pode. Qualquer pessoa pode. O teu estado atual não define o que tu vai ser, cara. Não é o que. Hoje a gente tá aqui, cara. Amanhã a gente pode estar numa situação de gerar ainda mais empregos, de impactar muito mais vidas. Mas tudo começa na nossa cabeça. Mas por quê? Porque a gente tá tendo acessos. Eu tô tendo acesso a ti, tu tá tendo acesso a mim, tu não tendo acesso a Edu, a Patrícia, a gente tá conversando e gosta da conversa. Será que essa criança tá tendo? Será que o menino de 12 anos tá tendo? Ou tá tendo acesso a Roblox, cujo dono foi preso recentemente Foi. por questão de exploração sexual, essa Exatamente. questão? Ou tá tendo acesso a Reels não, shorts no YouTube, cheio de retardado, gerando conteúdos inúteis na internet. Então, assim, os pais precisam entender que tipo de adulto essas crianças vão ser. Isso é urgente, inclusive, porque senão a gente vai construir uma geração de adultos retardados que não sabem o que é certo e o que é errado, e nem sabem o que é honesto e desonesto, não sabem, inclusive, ter relacionamento com Deus, não sabem honrar a Deus e não sabem honrar pessoas, porque justamente estão sendo imbecilizados pelo sistema. Cara, tu entrou no assunto que eu ia te perguntar, assim. Eu acredito muito que a gente tem uma força muito grande aqui. A gente falou ali no início, superficialmente ali, do poder que o Ceará tem, tá? Eu tô falando de poder mesmo, desde a parte econômica até de pessoas, assim. Eu conheço gente de todo canto e eu acredito que a gente tem um carisma diferenciado, vamos dizer assim. A gente é inteligente porque a maioria das vezes a gente não tem informação. Tu não teve a informação, eu vi lá um vídeo teu falando que, cara, nem tinha internet ali e tal, e etc. Mas o peso da responsabilidade da gente hoje dentro da nossa região, tá? É, como tu imagina que seria um cenário ideal hoje para as pessoas evoluírem? Por exemplo, eu coloquei minha filha, tem 2 anos e meio e tal, eu coloquei minha filha numa creche que ela tem educação financeira, né. O que é que tu acredita que a gente poderia ter um estado melhor daqui a 10 anos? Começa porque a gente tem um sistema tradicional de ensino que é muito emburrecido. A gente estuda para uma prova, a gente não estuda para a vida. Então, assim, a questão de incluir a educação financeira na base do ensino, médio, do ensino fundamental, ela é urgente. Só que parece que o sistema não quer isso. Por quê? Porque o sistema treina a gente para depender de benefícios, de bolsa, de aposentadoria, de coisas Que na convencionais. verdade é um benefício do É, governo, não é da isso. Então o que é que vai se levantar? E está se levantando cada vez mais? Empreendedores. É por isso que o empreendedor é quem muda esse país. isso. As escolas que têm empreendedores, como por exemplo essa creche que você coloca a sua filha, que certamente não é pública, que tem lá a grade de educação financeira. A escola XYZ que faz feiras para que incentive os jovens a vender, trabalhar técnicas de vendas. O menino de 13 anos de repente se torna já um vendedor. Aquele que incentiva o cara a fazer vídeo no Instagram para mostrar a cara, porque hoje o CEO da marca vende mais e quem se vende mais é o CEO. E às vezes tem gente que não compra nem produto de mim, compra porque sou eu. As pessoas estão comprando de quem está vendendo porque gosta daquela pessoa, há conexão. Então, hoje o sistema tradicional, eu digo pela grade básica das escolas hoje, ensina o cara a fazer prova de química, física, biologia, que não serve, desculpa, pra porcaria de nada no futuro do cara. Ah, mas serviu pro engenheiro, beleza, com todo respeito ao engenheiro, meu irmão, eu quero saber pra vida. O cara não sabe o que é uma ação na Bolsa de Valores, não sabe o que é um Não fundo sabe. imobiliário, ele não sabe o que é uma renda fixa, ele pega o dinheiro dele e torra porque não tem educação financeira, não tem planilha de gasto e de repente o quê? Só confia em uma fonte de renda exclusiva. Essa única fonte de renda exclusiva faz com que se ele quebrar aqui, ele não tem um plano B, ele não tem plano C, ele não tem plano de nada. Aí diz, o plano A é o único. Não é, a gente tem que ter vários planos sim. Eclesiastes 11, 1 e 2, investe aqui e acolá, porque você não sabe se vem um tempo ruim aqui, que esse aqui vai te salvar. A gente precisa aprender com Salomão, a gente precisa aprender com essa visão. E essa visão, inclusive, no sistema, no sistema do Brasil, faz com que não aconteça, cara. O cara é incentivado a fazer vestibular, nada contra os vestibulares. Mas, sinceramente, eu vejo muito médico frustrado. Tenho vários Eu amigos também vejo, médicos eu tenho. frustrados. Também tenho. Frustrados. Por quê? Porque os caras estão num sistema falido, um sistema que eles sabem que não vai sair do canto, e eles só percebem que há uma chance para eles serem disruptivos que é empreendendo. Só que a Cada escola e a faculdade não ensinou o cara a empreender. e cada vez mais médicos, né, cara? Cada vez mais. Advogados, médicos, enfim. Cara, teve alguns participantes aqui que disseram pra mim, cara, né, disse: "Thiago, eu não tive na faculdade, cara, como montar um negócio. Eu me formo aqui como médico, como arquiteto, como engenheiro, tá, mas se eu quiser botar minha empresa, eu não sei, não sei o valor". É, e eu tô te perguntando isso porque isso é uma dor, cara, que eu tô convivendo com isso. Pessoas
que são do meu ciclo, não são tão próximos, mas começa a virar amigo aí começa a me fazer muitas perguntas. Thiago, eu tenho uma empresa, mas eu não sei empreender, pô. Eu não sei se eu tô crescendo, se eu não tô crescendo, né? E aí ele sempre faz essa pergunta assim, cara, como eu me vejo como empresário? Por isso que eu tô te perguntando, né? Por isso que eu tô te perguntando, cara, como a gente se vê daqui a 10 anos, cara? O que é que a gente precisa mudar? Eu acho que todo empresário tem que se ver delegando bem as atividades e treinando outras pessoas. A gente vai passar. Legal. A gente tem que treinar pessoas. A gente tem que ser muito bom em engajar Um pessoas. legado. É. Primeiro, eu tenho uma responsabilidade muito grande de treinar o homem que eu tenho dentro de casa, que é meu filho de 11 anos. É a Certo. minha maior responsabilidade, tá? Porque senão eu vou fazer um cara inútil que vai jogar fora tudo que eu produzi. Então não adianta de nada eu trabalhar se eu não deixar um legado. Se esse cara não quiser, que é meu filho, e há uma grande chance de ele não querer, a vida, é a vida. Eu não quero empreender, eu quero concurso público, eu quero fazer outra coisa. Vá. Então eu preciso treinar pessoas. Pessoas que estão ao meu lado. Os gerentes do meu negócio, os heads do meu negócio, as pessoas que se conectam comigo para elas poderem ou tocar a operação, ou, no caso, eu vender essa operação para elas, ou coisa do tipo. Por que que eu digo que é importante a gente treinar pessoas e levar a nossa mensagem para as pessoas? Porque o futuro que eu me vejo é como treinador. É um futuro de fazer com que outras pessoas possam acreditar nos seus sonhos e sejam profissionais a ponto de poder transformar outras pessoas. E a gente faz a bola de neve do bem. Então, eu acredito que a forma como eu me vejo no futuro e que todo empresário tem que se ver é sendo uma escola. Toda empresa hoje tem que ser uma escola. Tem que formar bem os seus intraempreendedores, os seus funcionários, os seus colaboradores, avançadores, como você queira chamar. Hoje as pessoas não querem mais ensinar. E elas se desgastam. Por exemplo, se eu tô aqui num podcast como esse, eu não consigo sair do operacional, eu preciso ficar olhando o WhatsApp, não tem sentido eu ter negócio. Não faz sentido eu ter negócio. Se nesse momento eu tô aqui, eu tenho que ficar cuidando do operacional, para saber se o suporte do meu negócio prestou um bom suporte, para saber se o material do aluno subiu. A gente tem mais de 700 cursos, eu vou conseguir, eu tenho coisa que eu não sei, pô, no negócio. Tá acontecendo a operação nesse momento, por exemplo, da Tribo Invest, que eles estão numa reunião, que eu não sei o que tá acontecendo. E não tem como saber, e nem quero saber. Mas eu preciso ter treinado muito bem essas pessoas a ponto de que elas possam fazer por mim, para que no futuro elas sejam tão boas a ponto de treinar outras pessoas. Então hoje todo empresário que quiser que sua empresa perpetue, ele tem que ser bom Isso. treinador. Tem que treinar gente, porque senão ele vai ficar refém do operacional. E eu sei que todo mundo glamoriza esse negócio, romantiza esse negócio de que não tem que entrar no operacional. Tem, muitas vezes tem. Principalmente você tá no começo. Fato. Mas pelo amor de Deus, cara. Você tá há 3 anos sem fazer uma viagem? Você tá vivendo pra trabalhar e não trabalhando pra viver, isso não existe. É A verdade. gente tem que trabalhar pra viver, cara, pra viajar, porque a gente vai morrer. A vida é uma aventura breve da qual a gente nunca vai sair vivo. Nós vamos morrer. Então, treinar pessoas é a competência maior dos grandes empreendedores no futuro. Legal. Se tu fosse deixar uma mensagem hoje pro cara que quer empreender, assim, ele já tem a renda dele, ele tem aquela segurança, a gente sabe que não é segurança, eu não vou dizer o valor salarial aí, mas ele quer empreender, só que ele tá com medo, cara, de empreender. O que tu deixaria de mensagem pra ele? Se eu tiver com muito medo, faça concurso público. Aí eu vou vender meu peixe, né? A brincadeiras à parte, é verdade. Empreender não é tão romantizado como vocês viram, não. Se você não der conta de repente, começar com pouco dinheiro, vender e 3 dias depois acabar todo aquele dinheiro, não empreenda. Se você não dá conta de fazer o seu máximo e ser decepcionado por um funcionário, não empreenda. Se você não dá conta de muitas vezes ter que controlar a si e o fornecedor que presta o serviço para ti, porque às vezes faz cagada que prejudica a tua empresa e teu cliente, não empreenda, porque empreender é isso. Agora, se você tá com medo achando que não tem capacidade para isso, é outros 500. Porque você pode treinar essa capacidade. Eu não gosto de dizer que vá com medo mesmo, porque às vezes você vai só porque eu induzi você a ir. Entenda se é isso que você quer. Saiba dos desafios que existe para vender, para gerir pessoas. Você vai ter que ser muitas vezes babá de adulto. E tem que se acostumar a repetir. Ah, mas eu já te disse, diga de novo. O óbvio precisa ser dito pro funcionário várias vezes, até porque a cultura, ela não é formada só de frasezinhas que você coloca na parede, não, tem que treinar os caras. E às vezes treinar é revisar, revisar, e revisar é repetição, repetição. Às vezes a gente quer que todos os nossos funcionários tenham a nossa cabeça, não é, cara. Não é? Não é. Às vezes o cara tem a personalidade dele, tem o estilo dele. É por isso que lá a gente faz o perfil DISC. Todo mundo tem no crachá o perfil comportamental. Certo. É o dominante e o segundo dominante, né? O segundo que o cara tem. Então, no crachá, eu olho pro cara aqui, esse cara é executor. Então, eu não vou botar ele pro planejamento, não.
Aí tem uma reunião lá pra todo mundo dar ideia, insights pra uma nova campanha de marketing. Eu vou chamar um cara que é executor? Nem a Nem a pau. pau. Vem só os planejadores pra cá. Às vezes eu misturo, aí boto o planejador de tudo que é setor. E fica numa reunião de marketing. O cara que é do pedagógico, mas que é planejador. O executor eu boto pra fazer o criativo, edita esse vídeo rápido. É o cara da rapidez, da celeridade. Mas eu entendo o perfil comportamental de todo mundo. Legal. Então, o que o empresário tem que saber hoje, de fé e fato, se ele tá com medo, é, cara, eu vou treinar tanto as pessoas que elas vão ficar boas, mas eu não vou poder ter medo de treinar essas pessoas e não poder ter medo de eu não ter capital de giro, de eu não dar conta, medo, por exemplo, de colocar a cara a tapa na internet. Tem gente que chega pra mim com esse medo. Ah, eu tenho receio. São os hiper perfeccionistas, na maioria das vezes. O cara é tão perfeccionista que ele quer fazer. Ah, a menina lá é empreendedora e quer colocar a cara na internet, mas ela quer fazer toda uma make, chamar todo um. Bota a luz ali, irmão. Aí você não vai fazer nunca, você não vai ter tudo isso o tempo inteiro. E as pessoas se conectam com pessoas. Você vê que Verdade. eu mais cresci no Instagram foi na onda em que eu deixei de fazer os vídeos editados e coloquei mais o low profiles, Naturais. não. Coloquei uma headline lá e chibata, botava nem legenda, e tome 12 por dia, 16, já cheguei a postar 40 vídeos no final de semana, 20 no dia e 20 no outro, um atrás do outro, e foi onde eu consegui chegar aí, mais de 1.400.000. Tô chegando, acho que é semana a 1.500.000, sendo Exatamente. que 400.000 eu bati há 6 dias, cara, coisa louca, 100.000 por semana, eu cheguei a isso. E é o quê? É low profile. Então, quando eu entendi, cara, eu vou cada vez mais ser executor e menos perfeccionista. Então, era um medo que muita gente tem de não gerar conteúdo porque precisa de tudo editado. O que é que vão pensar de mim? Cara, o que as pessoas vão pensar de ti, eu não sei. Eu sei o que é que tu vai pensar do seu eu quando você olhar pro tempo e diz, eu tive a chance de começar e não comecei, porque eu fui covarde. Então, não seja covarde. Se é isso que você quer, vá pra cima, abre o seu negócio, começa a vender no digital, não tem prédio, vai pro digital, cara. Começa a vender, vai entregando se for produto físico. Bota o teu infoproduto, empacota o teu e-book, empacota o teu curso online, só vai pra cima, tá? Eu acredito que Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele teve medo também, não teve? Teve. Deve ter se borrado todinho, mas ele foi do mesmo Ele jeito. foi. Em nome de Deus, por isso eu diria pra você, vá, mesmo com medo. Ca- Conta. E pode conseguir empreender em um novo segmento. Com certeza digital, desculpa, 100% digital. Qualquer coisa. Agora mesmo eu tô abrindo treinamentos para empresários digital e depois eu vou fazer isso à força de um braço educacional para ensinar empresários a empreender por meio de mentorias online e depois eu vou formatar isso no presencial. Mas com certeza eu entraria no digital, porque eu conseguiria uma margem de lucro. Eu sou muito doido por lucro. O meu negócio não é faturamento. Eu não tenho um ego por faturamento. Eu tive já. Ah, faturou quanto? Vou bater isso aqui. Placa do cacete. Eu tirei todo esse negócio de Hotmart. Eu nem vendo mais por esses programas que dão placa. Sim. Todos os meus gateways que chama, É gate de pagamento, plataforma de pagamento, são aquelas que nem premia placa, porque isso aí gera um ego na pessoa. Demais. Aí eu deixei esse ego aqui, foi onde eu melhorei, porque a minha margem melhorou. Então minha margem nos infoprodutos está entre 50% e 70%. Então eu entraria para o infoproduto porque eu conseguiria uma margem legal e não só um faturamento. Então com certeza eu ia empacotar algum produto online que demonstrasse o meu conhecimento e ia vender. Hoje a única coisa que eu quero física hoje é imóvel. Eu tenho um imóvel de leilão, a gente tem imóveis de leilão e tem Inclusive. incorporações imobiliárias em Uhum. São Paulo, né? Padrão Minha Casa Minha Vida. Mas como a gente está dentro de um hub, a gente faz com que essas vendas aconteçam nem por nós. A gente só incorpora. Sem Quem incorpora. vende é a plataforma relacionada que é contratada por nós para vender os imóveis. Então, físico eu só quero isso e no máximo físico são treinamentos presenciais, que eu já faço para concurseiro, eventos na véspera de prova e eventos para empreendedores / investidores. É a única coisa física que eu queria. Então, se eu fosse você que está me acompanhando, botava algum produto no digital, tá? Ah, Lucas, o que é? Teu conhecimento. Todo mundo sabe alguma coisa. Eu fiz um cara que estava dando uma palestra dentro de uma empresa, de um hotel, eu fiz um cara lançar o curso dele, ele é vigilante da empresa, vigilante do hotel, Doideira. tinha estudado sobre vigilância, eu fiz ele gravar 7 blocos de 10 minutos. Ele gravou, colocou na Eduz e já vendeu o primeiro morto de satisfeito por 997. Vendeu de como ter as técnicas lá de vigilância patrimonial e de vigilância particular. O cara foi gravar, fez um e-book no chat GPT e tá vendendo. Cara, bota um Cara, negócio, não perde nada por isso. cara, doideira isso, eu vou falar. 2 anos atrás, eu acho que é 2 anos atrás, o ChatGPT tava em alta, e aí eu conversando com um amigo meu, a gente conversando assim no bate-papo, porque a gente, no horário de trabalho, a gente tem uma plataforma que a galera pode entrar e ficar conversando, batendo papo e tal, etc. Porque como eu trabalho com transformação, as melhores ideias são discutidas, elas nunca são sozinhas, assim, né? E aí esse amigo meu duvidou, cara, que não funcionava. Cara, em 2 horas eu fiz um e-book, eu editei um e-book, tudo com inteligência artificial, e lancei a R$ 39,90.
Vendi 5.600 conto. Tá vendo? Olha isso. 2 horas. E aí eu fico assim, cara, por que tem muita gente que chega, não, porque minha vida tá difícil, então Você não sei o tá que. Meu doido. irmão, ChatGPT tem Não gratuito, é pô. isso. A Cláudia agora lançou a equipe de agentes, Não não é sei se isso, vocês cara. estão acompanhando. Absurdo. Aquele notebook LM também é uma Pra potência, né? caramba, pra Você tá caramba. louco. Inclusive, eu não vou dizer o nome de uma empresa grande aqui. O cara apresentou, cara, uma apresentação gigante do notebook LM. Os investidores da empresa, assim, caramba, a galera tá corajosa mesmo. Nem tiveram o trabalho de pegar o teu designer, pô, e editar isso Você aí. tá vendo? Mas, Mas faz, né? mas, São os fazejadores. mas entregou. É. Eu Quanta acredito. gente que fica só no planejamento, né? Porra, é isso que eu ia falar. Pensando. Executa, pô. Tira do papel. Ah, eu tenho vontade, escuta muito. Tenho vontade. Vai ficar lá no teu, na tua lápide, lá no cemitério. Teve Fulano vontade. morreu. Teve vontade de abrir o negócio, mas abriu. Faz do jeito que tiver. Não precisa ter o fundo mais bonito, não. Faz. Abre a câmera e gera o teu conteúdo. Faz um low profilão mesmo. Bota a tua ideia lá pra girar. Ó, pessoal, pega um insight. Eu fiz um insight recentemente. O cara, que ideia. Eu gravei 8 vídeos agora. E pra gravar vídeo eu faço uma linha editorial pra saber qual é o pensamento que eu vou ter. É Aí legal. eu gravei os 8 e tal. Quando eu gravei, cara, a porra do microfone lá, aqueles holiday lá, sei lá, com as porcariazinhas, o som, o bicho tava desligado, não tava Vixe, verdinho. que doideira. Aí eu perdi os 8 vídeos. Aí eu fiquei com um puto da vida e gravei mais 10. Quando eu gravei mais 10, eu fiz o 10º assim, dizendo, ó, eu acabei de gravar 8 vídeos aqui e Deu perdi. errado. Deu um vídeo pra mim. Foi o que mais gerou comentário de todos, foi o que mais viralizou, foi o vídeo que foi o insight do erro que eu tive e do aprendizado. Tá entendendo? Então as pessoas precisam fazer, pô. Repetir, às vezes é repetir, errou, retrabalho, é necessário muitas vezes no começo. Só que as pessoas estão muito morgadas, pô. Essa porra da zona de conforto é o remédio mais infeliz que existe, tá? Existe, O cara legal. tá ali na confortabilidade do momento, porque tá atravessando uma fase legal. Toda fase legal na minha vida foi trazida pra me destruir. Não tem pra fase legal, irmão. Eu busco o problema. Ah, exemplo, eu tava super bem aqui no serviço público, saí e fui empreender. Aí tava super bem aqui na empresa, vou abrir outra. Eu vou abrir outra, e risco, e correndo risco. Então, assim, nada é da noite pro dia, é risco, é você se desafiar, e isso aí, cara, não dá pra ter medo, não. Mas como é que consegue lidar com esse estresse Eu tomo remédio, agora eu vou falar, né? Agora eu vou Eu falar. tomo, muitos Sad but true. empresários vão responder o que a Patrícia perguntou de forma bem mentirosa. Eu tomo remédio de tarja preta pra dormir. Você percebe que a minha mente é muito acelerada. Então tomo quetiapina 25 mg, não estou prescrevendo pra quem tava. Mas, cara, desde que eu virei empreendedor, eu não consigo dormir e desligar Loucura, sem a remédio. cabeça funciona. Ah, já tive, obviamente, muita gente dizendo que eu tô fazendo errado, que isso não é liberdade. Irmão, desculpa aí, mas eu tenho eu tenho minhas cicatrizes, tá? Eu não sou perfeito, eu não sou um empreendedor perfeito, tenho minhas cicatrizes. Então hoje eu não consigo desligar. É, É cara, não só com dá. remédio que eu desligo. Desculpa aí Pra se tu você ter não noção. esperava isso, Paty. Mas é a vida. Cara, irmão, pra tu ter noção, ontem minha cabeça tava muito É doido, assim, cara. É doido. loucura. Fui treinar de manhã e treinei, fui treinar de noite, que eu treino jiu-jitsu. Treino de jiu-jitsu, né? Cara, e aí, febre, dor de cabeça de madrugada. Aí Doido. a minha esposa, minha filha, não sei o que, meu irmão, eu prefiro fazer isso do que tomar remédio, É, tá né? certo. Aí, isso eu tô dizendo pra encorajar os outros, É. né? Só que toda vez que eu vou no meu médico, ele, bicho, tem hora que teu corpo não vai aguentar. Eu tô com o dedo quebrado, falando de dedo É quebrado, doido. cara. É E doido. aí, Mas ainda é melhor do que não tomar remédio. cara, mas não, Do pra que tomar mim, remédio, aliás. mas o insight Pode ter não é esse certeza. pra mim. Pra mim, o insight é que, meu irmão, a gente tem que ter uma válvula de escape, porque nossa cabeça é Sim. acelerada 24 horas. Mas eu tenho essas válvulas de escape. Eu não deixo de viajar todo final de semana. Eu tenho uma casa na serra. Todo ano eu faço minhas 4 viagens internacionais, faça sol, faça chuva. Só que ainda assim, Precisa. às vezes, Patrícia, não tem, tem zero preocupação. Eu crio uma preocupação. A minha Não, mente mas acelera. Cara, eu mas é assim. doido. Eu, velho, tá no piloto automático. E aí eu tento dormir, o sono não vem, desliga tudo, fica pior quando eu desligo tudo. Que eu fico me cobrando pra dormir, eu sou ansioso pra dormir. Aí eu vou quando eu tomo o bichinho, meu amigo, sossega leão, Tchau. pronto. Mas também no começo você começa a ver uns vultos assim, umas coisas, depois contorna. Faz parte do show. Vai, ó, todo pobre que venceu na vida, ele tem alguma sequela. Tem. Só descubra qual é a Massa. sua. Vai ter sequela, vai Massa. sair sequela. Cara, eu falo isso e sou subjugado por conta disso, cara. O povo, O cara o tem, povo não gosta de quem é realista como a gente, entendeu? cara. Essa galera do Alphaville tradicionalizou tudo como se fosse tudo perfeito. Não é, meu irmão. É tiro, Não porrada é, e bicho. bomba. Vai ter que Cara, aprender a sabe o dormir que no é? barulho. Eu recebo muito também. O cara, não, meu irmão, acorda 5 horas, dorme às 8 horas. Meu Toma irmão, banho minha gelado, né? Banho gelado. Porra, minha cabeça funciona 1 hora da manhã, meu irmão. Se eu for dormir 8 horas, eu louco. perco meu melhor É, momento criativo, cara. isso aí.
Cada um tem sua sequela, às vezes uma sequela emocional, uma sequela espiritual, é uma sequela sentimental. Tem muito cara bom no meio do processo que não teve como dar atenção pro filho. E aí é outro problema que eu vejo hoje, essa tradição de que todo pai ausente é um pai ruim. Às vezes o pai foi ausente porque tá dar uma vida melhor pro filho, É pô. isso aí mesmo. Aí falar que o pai é ausente, tá lá em São Paulo pegando linha amarela, porque São Paulo é linha, meu irmão. É, Você sai da zona norte pra zona sul, você tem que atravessar como se fosse um estado, em isso aí outro mesmo. local da Europa. Aí um pobre desse aí é ausente, sendo que ele quer tirar o filho dele da UPA, porque o menino faz tratamento de asma e quer pagar um plano de saúde. Será que a ausência, o cara, por exemplo, que faz isso aí, que tem 2 empregos, ainda vai pra faculdade pra dar uma vida melhor pra família, às vezes esse cara aí vai ver o filho com 8 anos só. É isso mesmo. Essa é a verdade, quando chega o menino tá dormindo. Então nem todo pai ou até mãe, porque tem muita mãe solo, guerreira, que faz aí, cria o filho sozinho, nem todas as pessoas são pessoas ausentes, às vezes elas têm essa necessidade de passar por essa fase pra dar uma vida melhor pra família, sabe. Então cada caso é um caso, cara. Cara, fico muito feliz, cara. Eu acredito que a gente tem que já marcar em breve outro podcast aí. Eu quero medir, cara, assim, na minha vida, assim, sempre é medições, assim. Eu quero medir onde é que tu vai estar daqui a um ano, né? E tu falou das tuas métricas aí, mas eu quero sentar contigo o mais breve possível, seja de novos projetos aí. Tu falou que tá lançando um novo projeto para empresários aí, né? Assim que tiver pronto, traz pra cá pra gente conversar. Se possível, eu vou Não, eu disseminar vou eu isso. vou fazer o seguinte, você como é um cara bem, eu tô te presenteando com uma mentoria lá nos já vê com o Edu, pra ele ir para os 3 dias em Fortaleza, lá no hotel Vila Galé, a gente vai ter um encontro pra Agradeço, 30 empresários. E eu agradeço. quero que você faça network com a gente lá, Com vão ser certeza. 30 investidores mega, vai ter gente muito grande lá também, e a gente vai ter 3 dias de treinamento no Vila Galé, só sobre business, sobre negócio mesmo, mas para sair com plano de ação. Não é esse treinamento que você fala, fala, fala não, tem que sair com plano de ação. Eu vou ficar responsável por cultura, por vendas, por marketing, especialmente cultura e exposição, posicionamento digital. Vai ter o cara responsável por estratégia tributária e o cara responsável por investimento, porque a empresa precisa investir. Então vão ser 3 dias de network, eu tô te presenteando com isso aí. Cara, agradeço Já é demais. uma forma da gente se conectar mais. Agradeço demais, cara. E com certeza, cara, eu acredito que a gente precisa disso, assim, de pessoas como você, né? Antes da gente começar a gravação, eu tinha falado, eu já acompanhava, mas aí de um tempo pra cá, cara, eu venho acompanhando. Também acredito que tu deu aí a jogada que foi fazer mais vídeos aí. Mas, cara, eu tô precisando de empresários como você aqui dentro da nossa terrinha aqui, que eu acredito que eu chamo terrinha, mas parece pequena, mas é imensa. Não vou nem falar o tanto de gente que mora aqui, que pode parecer nossa soberba, né? Eu não acredito em soberba, enfim, mas tem gente que pensa. E eu preciso de pessoas como você rodando a economia aqui dentro, porque, pra mim, eu digo mais, a gente é pra ser uma das maiores economias aqui do Brasil. E Sem ponto, dúvida, sem ponto. dúvida. Parabéns demais pelo teu Te projeto. agradeço, cara. Aí, Parabéns pra você por esse projeto inovador, né, de levar a mensagem da capacidade e da possibilidade para tantos empresários no Ceará, no Brasil, que o teu podcast cresça em graça e sabedoria. Você é um cara que tem princípios, cara que honra a Patrícia, sensacional. Vocês são o quê? trabalha comigo. Trabalha mesmo, é que legal. Eu vejo que já tem cultura aqui, que você percebe que ela tá Cara, interagindo no negócio. quando desligar eu te conto como é que eu Cultura, consigo essas 100% culturas. cultura, né. Então são poucos negócios que você vê tanta interação assim e assim, cara, vai em frente, já tá grande. Eu acho que tudo começa na nossa cabeça e a tua mensagem de parar pra trazer empreendedores aqui, porque eu sei que dá trabalho, pra falar de negócios e fazer com que outros empreendedores vejam isso e queiram transformar o negócio deles, é algo incrível, cara. Tu tá educando pessoas, então continua forte, que a tua mensagem vai ser espalhada nesse podcast cada vez mais por 4 cantos não só do Ceará, do Nordeste, do Brasil todo. Se Deus quiser, cara. Amém. Cara, obrigado. Pra Obrigado. você que acompanha aí, tá? Todas as nossas redes estão lá, cara. A gente tem LinkedIn. Lembre-se, a gente fala de negócio, tem que estar lá dentro do LinkedIn. A gente tá lá no YouTube, a gente tá lá no Instagram. E por favor, compartilhe aí, pô. Manda aí para aquele teu amigo que quer empreender. Olha, um conteúdo como esse aqui, cara, vale milhões, mas na verdade vai mudar a tua vida aí e você vai ver ali se realmente você é um executor ou um planejador, que eu aprendi isso muito bem hoje, tá? Fiquem com Deus, forte abraço, até mais, tchau, tchau.